o Frei Fulgêncio, falei para ele o que tinha acontecido. Ele olhou para mim e disse, Frei, meu filho, que ele me chamava de filho, meu filho, eu não sei mais o que fazer com você. Aí, aquilo eu olhei para ele e disse, eu sei o que eu vou fazer. Também não disse nada para ele. E fui visitar a igreja evangélica. A primeira igreja evangélica que eu Sem fui... a bata. A primeira vez que eu fui visitar de batina, que eu só andava de batina. Sim. A franciscana, eu só andava de batina franciscana. E eu fui para a igreja Chamou a atenção. batista, dali do Pinheiro, há muitos anos atrás. Sentei, escutei o culto, achei um pouco diferente e fui embora. Visitei a segunda vez, mas dessa vez eu visitei a Assembleia de Deus. Não entrei do Pinheiro, fiquei de fora, só na porta olhando, fui convidado para entrar, mas não entrei. De batina também? De batina. Fiquei ali só olhando, como um curioso. Deu umas 8 horas antes da palavra, fui embora. O Frei Fulgêncio soube que eu tinha ido frequentar a igreja protestante. Naquele ano, eu estava para viajar para a Escada para passar 15 a 20 dias naquele mês. Era um mês de outubro, era final de setembro para começo de outubro. Ia passar 15 dias com a minha família. Aí o Frei disse, olha, você não vai viajar mais. Eu não sei se ele me proibiu, se foi para minha pessoa não visitar no outro lado, sem a supervisão dele. Aí disse, você vai passar 15 dias de oração. 15 dias de oração e jejum. E assim eu fiz. Porque, apesar de todas as minhas indagações, cantora Evina Braga, eu era uma pessoa muito obediente. Sim. Eu sempre respeitei os meus superiores. Eu sempre respeitei a hierarquia. Então eu via ele ali como ele era o meu superior e via ele como meu diretor espiritual. Sim. Meu líder espiritual. Então, era o que o senhor conhecia durante a vida inteira. inteira, não tem exatamente. como ter uma ruptura assim rápida. Aí o que acontece? Aí eu era devoto, muito devoto da Nossa Senhora da Rosa Mística na época. E eu fazia minhas ladainhas a ela, rezava o terço. E isso era 1 hora e meia de joelho. Como era que praticava o jejum? O jejum era total, não comia nada, entendeu? Era O dia inteiro. o dia inteiro, eu não comia nada. Eu Ele fazia falou 15 dias. 15 dias, mas não era 15 dias consecutivos, Sim. entendeu? Aí desses 15 dias eu fiz dois jejuns. Entendi. Aquele jejum, no meio do decorrer, eu entendi que ele queria que eu buscasse, tivesse um momento contemplativo interior entre eu e Deus, naquele momento, para tirar tudo aquilo da minha mente. Porque eu me isolei. Eu me isolei completamente. Eu ia lá na nossa casa, ele tinha um sacrário, que era no escritório dele. Eu passava o dia todinho ali em oração, de frente ao sacrário. Ficava o dia todinho ali deitado no chão, com a face no pó, só em oração. A cabo de 15 dias, eu lembro como hoje, dia 13 de outubro. Eu me levantei, aí eu disse, Frei, o senhor vai celebrar a missa hoje? Ele disse, não, eu não vou. Eu não vou, que estou muito doente, porque ele era uma pessoa muito doente. Eu disse, então eu estou indo para a missa. Eu vou para a missa na Capela do Espírito Santo, que era uma capela que tinha no Pinheiro. Eu disse, então eu vou para a Capela do Espírito Santo, vai ter missa agora à noite, aí eu estou indo para lá. Ele disse, está certo. Aí eu peguei a minha bolsinha e fui. Chamei um táxi que sempre andava com a gente, o taxista, e eu fui. Quando chegou, eu não sei se você conhece, ali onde é a Igreja Assembleia de Deus, do Pinheiro, você dobrava a esquerda e ia sair na capela. Quando o motorista pegou a esquerda, aí eu disse, seu Manuel, eu não quero para essa igreja não, eu quero ir para outra igreja. Eita, meu. Porque no meio do caminho, o meu desejo aumentou tão grande de voltar à igreja.
Aí ele olhou para mim e disse, eu sempre conversava com o seu Manuel, ele era o meu confidente. Eu sempre conversava com ele, sempre mostrava para ele as minhas dificuldades. Ele olhou para mim e disse, Frei, se o senhor voltar para a igreja protestante, a sua situação vai piorar. Quando eu chegar lá, se o Frei Fulgêncio me perguntar qual igreja você foi, eu se diga que eu fui para a igreja. O senhor foi, sim, eu não estou indo para a igreja. O senhor não diga qual foi. O senhor não vai mentir. Agora, se ele perguntar qual foi a igreja, o senhor diga, ele foi para a Assembleia de Deus. Eu fui. De batina, me sentei lá no final, no lado esquerdo, que naquela época era homem de um lado, mulher de outro. Isso. Eu me sentei no lado esquerdo, tinha um irmão chamado irmão Ezequiel. Esse irmão Ezequiel parece que só ele era crente pentecostal na época. Só ele que dava glória. Estridente, que doía meus ouvidos. Sempre tem um. E eu estava lá sentado, mas assim que eu cheguei e sentei do lado dele, a primeira coisa que ele disse foi essa: Jesus é hoje. Quebra esse coração, Jesus. E eu, na minha. Na ocasião, quem dirigia a igreja era o pastor Carlos Alberto. E era um culto de missão, 13 de outubro. Ele abriu a Bíblia na hora 1991. Quando ele abriu a Bíblia, ele olhou para a igreja. Era uma leitura voltada para a missão, que era um culto missionário. Ele olhou, aí disse, leu e começou a pregar. Em 5 minutos ele parou. Aí disse, irmãos, eu não vou mais pregar essa mensagem. Eu vou deixar para o próximo culto. Aí a igreja ficou naquele alvoroço, sem entender. Aí o irmão Ezequiel gritou, é de Deus. Com o irmão Ezequiel, cantor Edmund, eu aprendi que o crente, ele tem que estar ligado com os céus. O crente, ele não tem que começar a adorar, cultuar a Deus na igreja, ele já tem que vir de casa. Que quando o crente é um adorador, ele já sabe tudo que vai acontecer no culto. É tremendo. Quem está conectado. Conectado com o céu, ele sabe tudo que vai acontecer no culto. Aí o que acontece? Ele disse, é de Deus, entregue tudo. Aí ele abre a Bíblia e vai para o Magnificat, que é o Cântico de Maria. E ele lê 2 versículos. A minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. Ele repetiu esse versículo por 3 vezes. A igreja não entendeu nada. Ele se afasta do microfone e fica dando glória para Jesus. Entre 5 a 10 minutos. Só glorificando. Só glorificando. A igreja, aquele murmurinho só, sem saber entender o que estava acontecendo. O irmão Ezequiel dizia, Jesus quebra, Jesus trabalha. E naquele momento, nesse inteirinho dessa pausa que ele deu, Jesus começou a falar comigo. Meu Deus. Disse, você entendeu o versículo, meu filho? Aí eu parei e comecei a raciocinar, a entender teologicamente o versículo. Que a própria Maria, a mãe de Jesus, ela se expressou. Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor, meu Deus, meu Salvador. Aí eu entendi quando